Olá, queridos! Inicia agora mais um episódio do NovaCast, sempre trazendo para essa mesa conversas inspiradoras, espirituais, às vezes polêmicas, como é o caso de hoje. A gente vai conversar sobre diversos assuntos. Tá muito bom esse episódio, tá bom? Hoje eu tô com ele novamente, pastor William Fernandes. Quem é bom, ele sempre tem que voltar, pastor. Quem é bom retorna, quem é ruim a gente fecha a porta. Não. E a audiência aqui é que manda. O senhor veio aqui a última vez, foi um testemunho assim forte, a gente recebeu muitos feedbacks aqui. Pastor William de Recife dá um show, bota para quebrar. Seja bem-vindo novamente, viu, pastor? Obrigado, meu irmão, obrigado. Obrigado pelo carinho com que sou recebido aqui na nossa igreja aqui em Timon. Obrigado ao nosso pastor Wendel, nossa pastora Renata, pela porta aberta, pelo carinho, pelos obreiros da igreja, os pastores, missionários, diáconos, líderes, você, esse sorriso aí cativante, e essa turma sensacional que a gente tem aqui nessa igreja abençoada. Pastor, querendo se iniciar, tá falando, eu posso falar de qualquer coisa? Pode, aqui é um podcast aberto. Aqui é maravilha, a gente pode conversar de tudo, que edifique, que possa abrir a mente. A gente estava falando sobre isso, né? Que às vezes a grande parcela das pessoas, dos brasileiros, eles ficam com o pensamento dentro de uma caixinha e não querem se esforçar para conversar sobre outros assuntos, né? E a gente vai falar aqui de vários... Você falou agora em caixinha, eu me lembrei do avestruz, né, que prefere enfiar a cabeça dentro de um buraco e deixar todo o corpo exposto. Quando o indivíduo fecha o entendimento, ele se expõe em todas as áreas da sua vida. Ele precisa buscar. A Bíblia diz que a gente tem que buscar o entendimento, o conhecimento, entender. Pedro uma vez disse assim: nós precisamos explicar as razões da fé que nós temos em Cristo. A pessoa tem que entender o que aconteceu, o que é a graça, o que é o perdão, o que é a misericórdia, como é que Deus fez isso. Entender qual é o papel do Senhor e qual é o meu papel nessa história. Maravilha. Você que está nos assistindo aqui já sabe como é que funciona. Nosso podcast aqui é um dos únicos que aqui a nossa audiência tem total liberdade para dizer que gostou, que não gostou. Se você gostar, você vai deixar um like aqui. Se não gostar, vai nos ajudar também você deixar um dislike aqui no final, que a gente vai tentar sempre melhorar. Então, a sua participação, a sua interação aqui no nosso programa é importante demais. Então, você que nos assiste já sabe, vai deixar aquele comentário. A gente vai falar hoje sobre sexualidade, pornografia. Vamos falar também sobre o Espírito Santo. A gente vai falar de tudo. É um bate-papo aqui com o pastor William Fernandes. Vai sugar muita coisa. Aproveitar que o senhor é de Recife, né? Se eu venho por aqui, a gente já quer sugar o que o senhor tem aí para... Se alguém quiser me pegar, tô longe, né? Tá certo. E aí, pra gente ficar bem bacana, ficar assim um ambiente bem legal, é interessante você deixar aqui sua opinião, sua pergunta também na área da pornografia. Qual a maior dificuldade? Você pode deixar aqui seu comentário, sua pergunta, sua dúvida, porque às vezes você tá com uma dúvida aí, fica com vergonha de perguntar talvez para um líder, fica de segunda ali, não sabe se vai. Então aqui no podcast você tem essa liberdade para perguntar o que quiser e a gente vai falar aqui com o pastor William e ele vai responder. Experiência assim, sobrenatural, ele já passou por aqui, falou do testemunho dele, de superação, de libertação. Então a gente está com um pastor certo para falar sobre esse assunto. E para a gente dar segmento, quero falar sobre o nosso patrocinador master, esse aqui é a Bom Climático Refrigeração. Fui ontem na loja, foi uma bênção de Deus. Eles têm os melhores preços, tá aí o QR Code, ó. Você que trabalha com refrigeração, você não precisa ir mais na cidade vizinha aqui em Teresina. Eles vão ter o gás com preço bacana, eles vão ter o suporte para ar-condicionado, eles vão ter o controle, eles têm um ambiente lá, um atendimento excelente. Você também que está precisando fazer aquela instalação, manutenção do seu ar-condicionado, teve uma audiência nossa aqui, um abençoado nosso, que a gente chegou até a gente um feedback. Estava mais de 6 meses o ar-condicionado pingando na sala. E a gente falando aqui sobre as manutenções, as promoções da Bom Climático, a esposa cutucando. Tá vendo aí o irmão Vitor falando toda segunda-feira e você ainda não ajeitou esse ar-condicionado. Tá vendo, pastor? Não pode, né? Tem que dar uma força aqui também. Tem que dar uma força. E o ar-condicionado pingando. E aí, criou coragem, o homem de Deus, criou coragem, foi lá, fez lá o orçamento, deu tudo certo. Então você que está com o ar-condicionado pingando, tá ali, não está esfriando bacana, aqui na nossa região tá quente demais. A Bom Climático Refrigeração, ela tem um selo aqui de garantia, viu? NovaCast já visitou, eu fui na inauguração, já fui lá diversas vezes
e eles são uma equipe assim de uma equipe responsável, equipe qualificada, porque você não vai levar qualquer pessoa para dentro da sua casa ou dentro da sua empresa, né? Tem que confiar. E a Bom Climática Refrigeração é nota 10 e a NovaCast assina embaixo. Tá certo? Também quero falar sobre a AgroCenter e Pet, essa empresa maravilhosa aqui próximo à Ceasa de Timon, aqui na BR-316, o maior centro de banho e tosse da nossa região. Você tem seu pet, é outra coisa também, você não vai levar em qualquer lugar, para não ter dor de cabeça. Tem que ser um lugar ali que você confia. E aí, a AgroCenter e Pet, eles têm os melhores produtos lá, ração de primeira qualidade, medicação, coleira, você vai encontrar tudo. Tem também produtos para agropecuária também, promoção, fui lá, visitei. Então, você precisa ir lá. Faz o seguinte, você apontando o celular aí para o QR Code, você vai agendar a visita. Você não vai enfrentar fila, o atendimento lá é bacana, mas você pode agendar, perguntar os valores aí dos medicamentos, da ração, e você já vai sabendo o que encontrar lá. Quero falar também da Drogarias Castro. Essa aqui é 30 anos. 30 anos na cidade de Timon, trabalhando da melhor forma, atendendo a família timonense da melhor forma. Tem aqui uma unidade no Parque Piauí, no bairro São Marcos, e também no bairro Formosa. Cada unidade, uma melhor do que a outra, um ambiente maravilhoso. Se você for na quarta-feira, você vai encontrar 10% de desconto nos cosméticos. Sexta-feira, você vai encontrar nas fraldas, viu? Lá também tem uma seção dos perfumes importados nacionais, maravilhoso. Toda vez que eu vou lá, eu levo um. Tem um lá do embaixador lá, rapaz, o perfume é bom. Você passa aqui, o perfume chega na frente, viu? Você vai para os lugares. Então, e um preço legal, melhor, né? Preço justo, você vai encontrar lá. Tá certo? Pastor William, maravilha ter o senhor aqui novamente. Viu? Muito obrigado. Maravilha mesmo. Fiquei muito feliz. Pastor, olha, pastor William tá aí. Já coloca ele na lista aí, que ele não pode ir para casa sem participar, não. Muito obrigado, pastor Wendel. Meu amigo, meu irmão, nosso pastor. Muito obrigado. O senhor veio participar aqui da conferência, não foi? Na verdade, eu não fui convidado para os radicais. Eu vim para conhecer a edição na íntegra, porque às vezes que eu fui convidado, eu vim pregar e pregava numa plenária, acabava participando ali de um momento ou outro, mas dessa vez eu disse, eu vou para começar e terminar. E eu pude ouvir todas as ministrações, só uma ou outra que eu cheguei um pouquinho atrasado assim, porque o Uber demorou, então o irmão estava com uma correria, acontece em todo lugar, muita gente, muita coisa para fazer. Mas eu consegui pegar quase que 90% das ministrações. E aí, a experiência foi boa? Tremendo. Aquela experiência de sábado à noite foi forte demais. Então eu fui para casa não, já estou chamando o hotel de casa, ó. Eu fui para o hotel impactado, né? Foi uma noite assim poderosa, fiquei muito feliz ver a quantidade de jovens, né? Sendo sacudida pelo poder de Deus, aquilo impactou minha vida. Aquele menino é muito abençoado, o irmão Felipe Rodrigues, né? Sim. É um garoto muito abençoado, Sim. Tranquilo. É irmão do pastor Eliseu Rodrigues. Pastor Eliseu, né? Tem referência. Até as vozes parecem, muita gente não sabia. Eu também não sabia. Não sabia, mas quando a gente sabe agora que irmão do pastor Eliseu, você vai ver que é muito parecida a voz deles. Há muitas similitudes, muitas semelhanças ali. O pastor Eliseu é mais elétrico ali, ele é mais na dele, muito canta bom, muito. Muito feliz. Bom. Não, é um evento aí, hoje, graças a Deus, é um evento de jovens. Como eu vim ver, aí meu pastor disse, não, você prega num sábado, numa participação pela manhã. Eu disse, pai, que bênção. E eu nem gosto de pregar aqui. Eu já vi aqui outras vezes. Onde tem a oportunidade, prega para Uber, prega para qualquer lugar, qualquer oportunidade que eu tiver, eu estou aqui para pregar. Glória a Deus. São duas coisas que eu gosto de fazer na igreja, eu digo sempre ao pastor Wendel, e eu vou dizer aos irmãos que estão nos assistindo aqui, tem duas coisas que eu gosto de fazer, é visitar e pregar. Glória a Deus. A gente está finalizamos agora a nossa série, que é Mulheres que Exalam uma Boa Essência. Finalizamos agora. Está sendo uma bênção de Deus também. E, na verdade, antes de eu entrar nesse assunto, eu queria falar sobre a questão dos jovens. Hoje, pastor, na nossa região aqui, olha, eu digo uma região aqui bem ampla, está aqui para São Luís, aqui no Piauí, não tem outro movimento jovem maior do que o da Igreja Nova Aliança, para a glória de Deus. Aleluia. Porque pense num público que em muitas, acho que na grande maioria, esse público é muito rotativo, ele entra, sai com facilidade. Eu quero até falar sobre isso.
E aí hoje, o pastor Fabrício, o pastor Iamara, tá mandando assim, mandando ver mesmo. O Espírito Santo tem usado eles porque eles têm... esses jovens têm vindo e têm permanecido. E ele tem algo, ele fala assim, olha, eles podem vir por qualquer motivo. Pela dança, pela batida, pela brincadeira, pela alegria, pela amizade. Mas eles estão permanecendo porque eles estão fincados na palavra de Deus. Eles têm um trabalho assim maravilhoso. E aí, voltando, a gente tem... finalizamos agora essa série que é Mulheres que Exalam uma Boa Essência, da pastora Renata. A pastora Renata, todo ano agora, ela recebeu uma profecia que cada edição das Preciosas, ela ia escrever um livro. Bacana demais. E agora, o do ano passado, 2024, ela escreveu Mulher-Chave. E agora, 2025, ela Mulher... Não, A Boa Essência. Aí, da Boa Essência, que foi o livro, a gente... Trava aqui pra mim, irmão Miguel, o livro... O irmão, tá bem que assim, eu acho, tá bem aqui. E da Boa Essência, que é esse livro, gerou essa série. É importante a gente falar nisso. E aí a gente... isso aqui, foi o último, né? Excelente. Excelente. A Boa Essência. E aí a gente trouxe as 15 coautoras, né? Porque, na verdade, a pastora é autora, e aí ela colocou 14 mulheres, missionárias, pastoras, para escrever seu testemunho. Foi extraordinário. Tremendo. Cada episódio foi algo muito, muito abençoador. E a gente recebeu aqui no estúdio, cada uma delas, foi um negócio assim maravilhoso. Isso é maravilhoso. Lá em Recife teve um movimento, uns 2 anos atrás, em que as mulheres se reuniram, fizeram algo parecido. Não é? Eu estou me lembrando lá de uma pastora que fez um trabalho parecido. Veja como Deus faz, né? Junta as peças, aí dá aqui uma direção ali, dá a outra pastora, nossa pastora aqui, e a coisa casa, né? Casa, vai... Você estava comentando sobre isso. Muito, é tremendo, é Deus mesmo fazendo isso. Muito bom. E aí, são mulheres corajosas, porque são testemunhos bem pessoais delas, coisas que saíram. Aqui o subtítulo aqui são mulheres vivendo os propósitos de Deus, mas facilmente poderia colocar homens vivendo os propósitos de Deus também. Por quê? Porque o testemunho delas são testemunho familiar, que o homem, muitas vezes, por uma atitude ali no casamento, acabou ocasionando grandes problemas, e que elas, pela fé, lutaram, depois foram se alinhando e conseguiram gerar um testemunho de vitória a elas. Eu tenho alguns livros escritos, mas não publicados, tá? O primeiro deles que eu escrevi foi sobre a vida de José, os sabotadores de sonhos. Depois eu escrevi um sobre o Espírito Santo, meu melhor amigo. E o terceiro que eu escrevi chama-se A Coroa de Saul, a loucura de um líder. Deve ser forte. Esse é forte. Mas se eu tiver condições financeiras, eu vou lançá-los. Glória a Deus. Porque fica para a posteridade. E a pastora Renata é uma mulher inteligente, psicóloga, né? Uma mulher que trabalha com um universo diversificado de mulheres. E eu tenho certeza que isso aqui vai ser uma bênção, né? Quando ela for a Recife, a gente fazer um lançamento lá, chamar as pastoras. Não, foi divulgar. Maravilha. É uma bênção. Eu fiquei feliz agora em saber que teve até uma série gerou uma série com vários episódios. Dá para fazer uma conferência, né? A conferência A Boa Essência. Que hoje o problema de muita gente é justamente essas questões interiores. O que é essencial, não é? Não o que é circunstancial. O que é interior e não o que é superficial. A superficialidade, ela engana, né? Mas a essência é o que está por dentro, né? É o seu verdadeiro eu. Isso é fenomenal. Gostei muito do tema, do título. Editora do meu pastor, meu irmão. Não, todo esse projeto, esse material, foi o pastor Wendel que... Ele é fera. Não, ele é genial nisso aqui. Isso aí, foi ele que fez a capa do meu livro. Né? Foi Glória a Deus. Foi ele que fez. Durante a série, pastor, eu estava lembrando do senhor. Por quê? Porque aqui são mulheres muito corajosas, porque eles colocaram um testemunho delas particulares, mostrando que realmente o passado delas foram superados, venceram pela fé. E aí elas, contando aqui os testemunhos delas, eu falei, vocês são mulheres corajosas. E se a pastora permitir, no futuro, se ela permitir, sim, a gente pode fazer um movimento lá em Recife, e aqui também, né? A Boa Essência, homens vivendo o propósito de Deus. Eu acho que eu vou escrever sobre isso aqui. Se eu ler aqui, eu vou ver. Glória a Deus. Acho que é uma coisa interessante para se falar, não é prático, de aplicação fácil, né? Na vida das pessoas. Parabéns, pastora. Você que não comprou ainda o seu livro,
Compre-o. Foi um show de bola, Gostei muito, foi muito abençoador essa série. Parabéns, Maravilhoso. muito bom. Pastor, a última vez que o senhor veio aqui, a gente falou sobre o seu testemunho muito legal, forte, muita gente ficou falando. Eu continuo. Da sua coragem. Foi? O senhor foi muito, muita coragem, pastor. Mas sério mesmo, eu pensei que ia ser uma coisa comum, né? Que acontecesse. Deveria ser, Deveria ser, mas é aquela história, Vitor, veja só. A maioria das pessoas esconde os fracassos e enaltece o sucesso. Há uma frase célebre que diz assim: todo mundo quer ser pai e mãe do sucesso. Ninguém quer ser do fracasso. Mas o fracasso, ele também ensina, e às vezes mais do que o sucesso. Então, às vezes a gente pensa que o que vai nos ensinar são as coisas exitosas, mas as coisas que são negativas e que desvirtuam a nossa caminhada cristã, geralmente as pessoas vão escondendo, né? Elas têm medo. Não é? Eu não sei se eu falei aqui da outra vez. Se eu não falei, eu vou falar agora. E se eu já falei, vou repetir. Existe um livro de um escritor norte-americano chamado Bill Hybels. Quem é você quando ninguém está olhando? Esse livro aqui, ele marcou a minha vida. Veja, eu estou num hotel, graças a Deus, bem guardado, acolhido, mas eu estou só. O verdadeiro William é aquele que está só lá. Não é aquele que está sendo visto no podcast, no púlpito, por você. É o cara que está só, quando ninguém está olhando. Aquele é o verdadeiro eu. Eu tinha uma professora de educação religiosa, também sou formado em educação religiosa, e ela dizia uma coisa interessante: eu gosto de ver as pessoas zangadas. Aí eu dizia assim: só pegar o número do livro aqui, quem é você quando ninguém está olhando. Sim. Aí ela dizia assim: eu gosto de ver as pessoas zangadas. Eu dizia assim: professora, que é isso? Você vai dizer uma coisa dessa, que gosta de ver pessoas zangadas? Aí ela ria, né? Aí dizia assim: calma, eu não gosto de provocar a raiva das pessoas, mas eu gosto de ver as pessoas zangadas, porque elas revelam o verdadeiro eu. Eu fiquei assim olhando aqui, porque você, quando está zangado, você bota para fora a fera que está escondida ali dentro. Por isso que a Bíblia fala de domínio próprio, para que você equilibre essa equação. Você controle esse ímpeto, que nunca vai desaparecer, porque a natureza humana ela é real, ela é verdadeira, vai conviver com você, e você é humano até o final da sua vida. Então, falar de sucesso é fácil, falar de fracasso é difícil, mas tem muita gente que está ouvindo, que vai ouvir esse podcast aí, e que vai dizer assim: puxa, eu nunca tive coragem de conversar com meus pais sobre esse fracasso que eu tenho, com o pastor, com o meu líder de célula, nunca tive coragem de conversar com a esposa, com o meu marido, com meus filhos. Tem muita gente que esconde as coisas mais terríveis, com vergonha, porque se veem como fracassados, nesse mundo hoje superficial, né? Egoísta, esse mundo materialista. As pessoas querem estar se apresentando como a quintessência da santidade divina. Elas querem apresentar uma coisa que ela não é, ela é humana, né? Ela é humana. E o outro livro de John Powell diz assim: tenho medo de lhe dizer quem sou. Você fala assim: como eu tenho medo de lhe dizer quem sou? Ele conta a história de que atendeu uma pessoa no confessionário e a moça chegou para ele, tinha feito uma coisa errada, um pecado. Ele disse: padre, eu tenho medo de lhe dizer quem sou. Aí ele disse: mas por quê? Que o senhor pode não gostar. Isso é tudo que eu tenho. Isso aí é uma lição, uma pancada, não é? E aí ele fala a questão do acolhimento, como atender pessoas dessa forma, mas não é esse caso, é essa frase do livro que me deixou impactado, porque ela estava numa situação em que ela queria falar quem de fato ela era, e esse falar muitas vezes não é possível, porque as pessoas não aceitam. Então essa é a raiz para a falta de santidade verdadeira. Essa é a raiz da hipocrisia. Essa é a raiz da mentira. Porque quando você tem raiva de uma pessoa, você não vai dizer ela que tem raiva. Você apenas muda seu jeito, seu comportamento. Você vira a cara, você trata com indiferença. Mas você não tem coragem de dizer assim: olha, Vitor, eu não gosto de ti, cara. Mas quando você chega no ambiente,
muda. Você já percebeu isso ou não? Sim. Então, por quê? Porque essas pessoas não querem dizer de fato o que elas pensam que elas são. Elas não têm coragem. Então, elas se comportam de uma forma diferente daquilo que de fato como elas de fato são. Inclusive, pastor, a gente treina as crianças para isso, né? Criança, ela é muito honesta com o que ela sente. E às vezes a gente se pega, né? Sim. Às vezes ela chega, eu levei meu filho na casa de um amigo, e na hora do almoço, né, a gente comeu, ele sentou do meu lado, e ele não come carne de jeito nenhum. Ele não gosta. Não gosta. Arroz, feijão, não presta mistura. Ele sentou na mesa, todo mundo ali no momento da oração, aí colocaram pra ele. Ele comeu a primeira vez, ele olhou pra mim e falou assim: eu não gostei da comida. Isso? Não gostei, né, da comida. Aí eu falei assim: por quê, meu filho? Porque botaram carne aqui. E eu não gosto, eu queria que só que tirasse aqui. Eu tirei. E eu falei assim, aí depois eu fui falar, meu filho, a gente não fala isso não, no meio de todo mundo, tudo. Por quê, pai? Mas se eu não gostei, eu tinha que falar que eu não gostei. Tá vendo? Mas aí vai criar realmente, e isso é a questão da questão da coletividade, da convivência faz isso, aí vamos criar regras sociais. Sem as regras, a sociedade não existe. Uma norma de conduta. O que eu estou me referindo, eu pegando seu gancho aqui, é essa falsificação da realidade dentro do ambiente cristão. Veja, quando você disse no início, teve gente que enalteceu sua coragem. Sim. Rapaz, eu não vejo isso como coragem, eu vejo isso como naturalidade. Eu era cego, agora eu vejo. É feito um indivíduo que diz assim, eu era cachaceiro, Jesus me salvou, eu era prostituta, eu vivia, eu tinha inclinações carnais diversas, eu roubava, eu matava, eu quebrava tudo. Quando se converteu, não conta isso? Então, como você não vai contar o que Deus fez na sua vida? Eu completei 10 anos de uma experiência tremenda. Dia 17, eu dei meu último testemunho completo, né? Completo assim, pá. Passo todo ano, eu dou testemunho, todo ano eu conto. E foi 10 anos, Deus falou comigo, 10 anos eu cumpri. Agora eu vou fazer cultos em ações de graças, ou em ação de graças, acho que é o correto. Então, eu faço questão, isso me custou muito, muito, não posso negar. Eu poderia ter ficado calado, na moita, me custou muito e me custa ainda hoje. Mas assim, Paulo disse em 1 Coríntios, se não me falha a memória, 4 e 5, não estou nem aí para ser julgado por vocês, né? Paulo diz assim, por nenhum tribunal humano, porque quem me julga de fato é o Senhor. O julgamento dos homens, bota uma coisa na sua cabeça, Vitor, veja só. Quantas dessas pessoas que criticam você pagam suas contas? Nenhuma. Pronto. Se pelo menos pagar suas contas, você aceitaria algumas. Mas são críticas muitas vezes infundadas, críticas de gente ruim, de gente que quer só desgraçar o outro, a reputação do outro, anular o outro, que tem inveja do outro. E quando eu digo inveja, pastor, inveja de alguém que caiu? Não. Às vezes tem inveja da sinceridade, da transparência. Gostaria de ser daquilo, ser assim, não consegue. Então ela fica assim, que nada, isso não já viu isso não? Já. Isso é conversa, isso não é assim também não. Eu fui dar o testemunho numa igreja que o pastor, inclusive eu vou ser psicólogo daqui a um ano e meio, 2 anos no máximo, e se Deus permitir. E eu cheguei à igreja dele, dei meu testemunho, foi tremendo, um encontro de homens, uma igreja grande, muitos homens. Quando terminou aquele culto, o pastor chegou para mim e disse assim, rapaz, ele é psicólogo. Tu tem essa transformação que você contou aí, nunca vai acontecer. Aí eu olhei para a cara dele, como assim? Porque você vai passar o resto da sua vida brigando contra pornografia, prostituição. Eu disse, não. Não, porque um alcoólatra não pode chegar perto de um supermercado que vende cachaça. Eu disse, que história é essa, rapaz? Claro que você foge de padrões mentais que de alguma forma vão lhe encharcar novamente e lhe arrastar. Isso é normal. Paulo diz, as más companhias corrompem os bons costumes, etc. Claro, mas quando você é transformado, o processo de transformação amadurece na sua vida, você desenvolve maturidade, você desenvolve habilidades espirituais, você desenvolve conhecimento,
você se torna mais firme a cada dia. Você não precisa fugir dessa, você encara isso. Eu vou dar um exemplo aqui, é meu celular. Eu posso ou não estar vendo pornografia aqui a hora que eu quiser? E no hotel lá não posso não? Assistindo filme Pode pornô? sim. Posso ou não posso? Pode. Não quero. Minha mulher tem a senha do meu celular, meu e-mail, tudo. Na outra cara ela vai ver. Então, assim, é como se eu estasse lhe dizendo, deixa eu ver para você entender. Perdeu o sentido. Eu encontrei um propósito maior. Porque a pornografia da minha vida foi uma rota de fuga. Por quê? Porque eu queria ter uma esposa de Deus. Porque eu queria ter uma mulher que realmente que me satisfizesse. Uma mulher que me amasse, me aceitasse, cuidasse de mim. Que fosse uma mulher de Deus na minha vida, para ser um homem de Deus na vida dela. Eu encontrei. Então, é aquela história assim, uma vez um rapaz chegou para um outro menino na igreja e disse assim, rapaz, tu deixou essa vida, mas tu ainda é homem. Pode comer uma feijoadazinha fora, um pirão. Ele disse, mas tudo que eu podia comer na rua, eu como em casa. E ele? Entendeu? Cessou ali. Então, eu estou em casa, para que eu vou procurar isso? Geralmente, Vitor, o que faz a pessoa buscar são carências. As carências são as coisas mais complicadas de se tratar. Tem um livro de não sei se ele é psiquiatra ou psicólogo, mas sei que era um pastor norte-americano chamado Larry Crabb. Larry escreveu um livro chamado De Dentro para Fora, onde ele vai mostrando as carências que o indivíduo carrega dentro, críticas cruciais. Então, e as superficiais ou casuais, eu não me lembro se esse é o terceiro termo, mas é um livro fantástico. Aquele livro me mostra o seguinte, que você vai suprindo carências exteriores e vai deixando as interiores, que são as mais profundas, as mais necessárias, descobertas. Vou dar um exemplo para você entender. Você deve estar pensando, como assim? É o cara que se converte na flor da emoção, pelo momento, palavra tocante, emocionante, mas aquilo ali foi na superfície. Não chegou para dentro do coração a ponto de quebrar por dentro. O indivíduo cair e dizer assim, eu me arrependo no pó e na cinza. Aquilo atingiu dentro da minha vida. Por isso que as pessoas dizem que são crentes, mudam exteriormente, mudam alguns hábitos, mas não mudam o coração. Então, entendeu? Fica como aquele texto de Isaías, capítulo 1, o cara cobre ferida com pano escarlate. O cara cobre úlceras purulentas com tecido de seda. O problema é o que está por baixo. Então, o que é que Deus me fez ver? O que é que estava me levando àquela vida de pornografia? Carência afetiva. Não ter uma mulher para dizer eu te amo, cuidar de mim, me valorizar. Minha mulher é um presente de Deus. Ela chega assim, eu gordinho desse jeito que eu estou, porque eu estou meio inchado ainda. Estou fazendo tratamento para desinchar. Mas ela chega e diz assim, você é um homem muito lindo. Meu marido é maravilhoso. Você ouve isso todo dia, quase todo dia da mulher. Você fica assim, puxa, que coisa fantástica. Eu nunca tive isso, cara. Nunca tive uma mulher para me relacionar sexualmente com prazer, com amor, que gosta, curte aquele momento. Imagina uma mulher que tem relações sexuais com um homem, como seu filho que não gosta de carne. Vou fazer porque é o jeito. Ou o contrário, a mulher faz do mesmo jeito. O cara, a princípio, pode até se enganar. Depois ele vai pode até ser enganado. Mas depois ele vai perceber toda aquela falcatrua que ela faça. Que aquilo ali nunca foi verdade, nunca foi real. A carência vai aflorar, vai se desenvolver. E o indivíduo carente, ele vai procurar beber água até onde só está jorrando lama. Estamos correndo para um lado, que a gente falou no início, né? Falar sobre a área sexual, pornografia. Estamos indo para cá e é um assunto legal. Uhum. A audiência vai gostar. Vai ser muito bacana, até porque a gente recebe muitos pastores e líderes aqui. Pastores de outra cidade. Tem um pastor antes de Portugal que acompanha também. Então, aqui vai abençoar muitas igrejas, muitas células. Isso. Conhece, né? Conheço. Vai ser show de bola.
esses assuntos aqui, que o pastor tá só pincelando aqui algumas coisas. Tem um episódio nosso aqui, você entrar aqui no nosso canal, vai procurar aqui na playlist de ao vivo, você vai encontrar aqui um episódio que o pastor William ele dá o testemunho dele, testemunho de superação forte. Eu iniciei aqui falando que era um homem corajoso, porque você vai ver que era para ser algo natural de um servo de Deus, mas existe uma resistência por diversos fatores, a gente vai até conversar sobre isso já já. Por que as pessoas não têm essa facilidade de contar de onde Deus tirou elas, de qual situação. Então, pastor, se eu não me engano, é testemunho, não vou me lembrar do tema aqui. Não vou, mas tá esse homem bonitão aqui, enterro não, tá ele assim bem... Bonitão é ele, né? Ele é bonitão. Tá ele assim bem na capa do vídeo, viu, pastor William? Que vermelho, não dá pra ver ali, ó. Meus irmãos, quero falar também sobre o Livro Supermercado. Quero falar de um patrocinador aqui que eu deixei de falar no início e é uma bênção de Deus. É o Livro Supermercado. Isso aqui, recebi agora na série a missionária Rose. Ela é uma bênção de Deus, que é a proprietária desse supermercado aqui, detalhista. Eles chegaram no Cocais, é um bairro aqui da nossa cidade, pastor. E quando eles instalaram lá o Livro Supermercado, ali as pessoas que moram naquele bairro, um bairro pequeno, assim, olha, chegou nossa libertação. E ela falou assim, não, e esse supermercado é um propósito de Deus. Foi Deus que tocou no nosso coração, a gente vamos abrir. E as pessoas que não servem a Deus daquela localidade falavam, pois esse supermercado é uma libertação pra gente. Porque chegava supermercado de pessoas aqui e colocavam o preço que eles queriam aqui. E a gente era obrigado, porque não tem como sair de lá do bairro, que é um pouco distante, para descer lá embaixo para comprar umas coisinhas. E ele colocava o preço que ele queria e era alto, a gente sofria. E a gente vê esse supermercado livre aqui como uma libertação pra gente. Preço justo, um atendimento excelente. Fui na inauguração, fiz um vídeo bem legal lá. Que maravilha. É nota 10. E tem uma coisa boa aqui no Livro Supermercado, que você pode fazer as suas compras aqui pelo WhatsApp. É só apontar o QR Code para a tela aqui da televisão, ou então se você que está no celular, anotar o número, porque você vai fazer suas compras. Às vezes está na correria, dona de casa está fazendo as coisas e não consegue sair, pediu 1 quilo de carne, pediu um produto de limpeza, eles vão deixar no conforto da sua casa. A unidade do Cocais a partir de qualquer valor, ele vai deixar na sua casa. Tem outra unidade aqui, o Livro Supermercado, tem crescido assim, de maneira abençoada. No centro de Timon, a partir de R$50, eles vão deixar também no conforto da sua casa. A unidade aqui do centro também é uma maravilha. Já fui também, gravei um vídeo, uma bênção de Deus. Eles são maravilhosos. Você que ainda não deixou sua pergunta, tá certo? Manda uma pergunta aqui, que a gente vai entrar agora num assunto aqui bacana, que vai abrir a nossa mente, a gente vai saber até como discipular e também vão aprender algumas dicas de nos precaver, porque todo mundo corre esse risco. Se abrir uma brecha, independente se você é crente de 10 anos, 15 anos, o diabo ele não quer saber não. Se você está com a mente vazia, o diabo está ali nessa oficina, tentando ali lhe tirar dos caminhos do Senhor. E a pornografia está aí. Você abre o Instagram, as redes sociais, tá ali as mulheres seminuas, tem homem seminu, para ali bombardear a sua mente. E a gente vai falar sobre isso. Então, deixa a sua pergunta aqui para me fazer, Pastor William, ao vivo, que vai dar tudo certo. Pastor William, a gente falou uma coisa interessante sobre a questão da dificuldade de falar. E a gente até brincou aqui, não, mas ele paga a sua conta e tal. Só que quando a gente está num ambiente institucional ali, a gente está inserido em algum ambiente, essa história é diferente, né? Porque... eu ia falar isso, mas depois eu vou aproveitar o momento para falar. Agora, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que são cruéis com o passado, né? O pecado de todo mundo escandaliza ela. Mas o próprio dela... Não, o dela não escandaliza. Não escandaliza, não. O dela eu posso até dizer que o dela é fraqueza e o dos outros é pecado mortal. E é verdade. E o senhor falou uma coisa bacana sobre isso, né? Sobre essa dificuldade. E o senhor falou como foi que superou, né? Eu perguntei o que foi mais difícil. Foi deixar a pornografia ou foi mostrar que realmente o senhor tinha deixado a pornografia e os irmãos aceitar? E o senhor deu uma resposta muito bacana. Eu queria que o senhor falasse sobre isso, nesse ambiente, né? O ambiente religioso, o qual a gente está inserido, né? Sim. É muito mais fácil você conversar sobre certas coisas com gente que não é crente. Porque ela não vai ter esse critério de avaliação, de julgamento, como tem o povo evangélico, na maioria. Sim. Aí ele diz assim, olha, eu parei de beber. O cara fala, é mesmo, tal, pai, que bom, tal.
o evangelho vai... Se ele não disser assim, glória a Deus, ele vai dizer assim, na mente dele, será mesmo? Será que mudou mesmo? Ele pode até dar um glória antes, oh, glória! Mas aí ele vai ficar pensando, será mesmo? E deixa eu ver ele, que se ele ver, tu vai botar uma garrafa perto de você para ver, e vai ficar ali vigiando, para ver se você realmente foi liberto ou não. Haverá sempre uma desconfiança, que eu julgo isso natural, porque o ser humano, né, precisa ver frutos, na verdade, na vida do outro. Mas existem pessoas que, mesmo vendo frutos, 1 ano, 2, 10, no meu caso 10, ainda não acreditam. Né? Preciso minha mulher intervir, falar. Olha, meu marido é um homem de Deus, eu não sei. Eu não tenho um negócio de segredo com a minha esposa. Mas eu acredito que essa é uma das razões porque as pessoas não são libertas. Eu fui liberto por quê? Primeiro, Deus, né? Graça. A graça soberana de Deus tocou na minha vida, me libertou. Mas a segunda coisa, eu tinha uma esposa que eu podia contar tudo. Geralmente a gente não tem um amigo que pode contar tudo. Os que a gente conta, no momento que mais oportuno, usa aquilo contra você. É verdade. Você fica sabendo disso. É feito o STF, que pega os podres dos senadores e deputados e guarda, né? Quanto mais político corrupto no poder, melhor. Porque ele diz assim, olha, eu tô com o teu poder aqui, ó. Se tu não andar conforme a música, eu vou expor a todo mundo o que tu fizeste. Eu sei o que você fez no verão passado, no inverno passado. Tá até passando no cinema, né? De novo esse filme. Então, assim, eles pegam os podres. E aí eu vi um comentarista político dizendo assim, não é interessante para o STF ter um presidente honesto. Porque qual o podre que ele vai ter para jogar para o povo? Veja, nós estamos passando por isso. Qual o podre? Nenhum. Não é corrupto, não é ladrão. O que é que eles fizeram? Inventaram uma história que não se sustenta de modo nenhum. Com a pessoa racional, inteligente, não se sustenta. Mas porque não tem. Então, o evangélico tem um problema também do STF. Assim, quando ele não vê um pecado, ele inventa um pro outro. Então ele faz. É difícil. Tem que ter a segunda coisa que eu falei. Uma pessoa você possa fazer. Terceiro, você precisa aprofundar os exercícios espirituais, oração, jejum, leitura da palavra, escutar mensagens. Se você gasta tanto tempo vendo séries, assistindo séries, você assiste mensagens que vão edificar. Não é? Eu investi também em exercício físico, fui fazer curso, ocupei minha mente até que aquela coisa saísse, né? Digo por completo, por quase completo, né? Porque a tentação sexual, ela existe no que foi viciado e no que não é viciado. Você, pois, nunca foi viciado em pornografia, mas um homem bonito desse vai chamar a atenção das mulheres na rua e vai ter mulher bonita que vai chamar a sua atenção, isso é natural. Então, todo que não foi viciado como que é, sofre tentações, não é, na área sexual. Isso é uma coisa, porque mexe com aquilo que está dentro de você e mexe com a coisa que você gosta, o prazer sexual. Você foi feito para ser um ser sexuado, não assexuado. Então, o sexo faz parte da sua vida. Então, os jovens, para deixar isso, não foi... Para mim foi mais fácil, mas para as pessoas que não têm essas coisas, é mais difícil. No ambiente religioso, eu desenvolvi um entendimento de que quem é meu amigo é, quem não é, não adianta, não vai querer ser. Eu tinha um diácono na igreja que eu fazia parte, Vitor, vou te contar essa aqui, interessante. Ele dizia assim, você não precisa se justificar. Grave isso, vai ficar no podcast. Eu quero depois você me dizer isso. Você não precisa se justificar. Seus amigos não precisam de justificativa. E seus inimigos não acreditam. E é uma verdade, né? Teus amigos vão deixar de ser teus amigos? Tu vai te justificar? Gosto de Vitor, cara. Independente disso, que ele fez isso, fez aquilo, eu gosto. E quem não gosta de ti? Tu pode se ajoelhar. Gostar... Ah, tá bom. Tá certo. Não adianta, cara. É perda de tempo. É correr atrás do vento. É corrida atrás do vento. Então você não vai conseguir resolver isso. Quem não gosta de você não acreditará em você. E quem gosta vai dizer assim, Vitor, não precisa justificar não, cara. Também sou falho, sou pecador. Também erro, sou homem sujeito às mesmas fraquezas que você. Entendeu? Agora, o religioso, desses aí, o religioso é o pior.
Que o religioso tem os mesmos problemas que você tem, ninguém sabe, e ele se age como juiz e vingador da tua vida. Ele fica de olho em você como se fosse o homem mais santo do mundo. Ele tem fraqueza, dificuldade, mas ele não assume isso aí, porque isso vai tirar a couraça da justiça que ele tem, não a de Deus, né? É daqueles cavaleiros da justiça, né? Ele vai ficar na Liga da Justiça, vai ficar ruim para ele, o papel dele ali naquele ambiente. Então, ele vai fazer tudo isso. Então, um cara maduro, pai, eu já passei por isso. Veja, hoje eu ajudo muita gente com problema de pornografia. Um cara bastante. Claro, com isso que eu já fui viciado. Eu vou lhe mostrar como é que você vai vencer isso. Ah, pastor, não sei o que, eu vivia nessa vida. Eu já fiz isso aí também. Vem cá, senta aí, para de besteira, já passei por isso, vou te ajudar, Jesus me libertou. Veja como ficou muito melhor. Se eu fosse um alcoólatra, para com essa besteira, eu já fui alcoólatra, já fui noiado, já fumei, cheirei pó, já fumei maconha e cheirei pó, melhor dizendo, e já fumei crack. Eu vou te ajudar porque eu já passei por isso, cara. Então, quando o cara chega com aquela conversa assim de falsa humildade, para com isso que eu já fiz soberbo, só perdi pro diabo. Estava disputando com ele o lugar. Então, para com essa besteira, que eu já passei por essas situações. Então, essa questão que a gente aprende na psicologia é a humanização, Vitor. Nós somos seres humanos. Humanos. Tem um amigo meu, que ele é filósofo, ele diz assim, William, eu sou humano e nada do que é humano me é estranho. Não tem estranheza nenhuma em ver o ser humano. Né? Vontade de ser... de ser... Pronto, vou dar um exemplo para você. Billy Graham foi ou não foi um homem de conduta impecável? Sim. Homem de Deus? Sim. Ganhou muitas almas para Jesus? Muitas. E por que teve um filho chamado o filho dele, o Franklin Graham, era um filho desobediente, rebelde, o filho rebelde de Billy Graham. Pai nunca trilhou aquele caminho, um homem daquele, o filho capetado. Depois que se converteu, está dando sequência ao trabalho do pai. Já vai se aposentar, está o neto já pregando pelo mundo de Billy Graham. O legado, como o nosso pastor diz, pastor Endo diz, o legado passando de geração para geração. Então, Franklin ficou no lugar de quem? Do homem mais reverenciado no meio evangélico. Um homem que não entrava, segundo os biógrafos, num elevador com a mulher sozinho. Se ele fosse entrar, se fosse uma mulher, ele ficava esperando a mulher ir embora. Ele não entrava só. No elevador. Um homem correto. Tem um filho envolvido com um monte de coisa. Só vê o livro dele. Né? Ele conta o filho rebelde de Billy Graham. É um best-seller internacional. Se converteu, assumiu os seus erros, ficou no lugar do pai. Trabalho tremendo. Eu vi o Franklin pregar no Arruda, lá no estádio, maior estádio do Recife. Nós levamos lá 50 mil pessoas. Dessas 50 mil, 10 mil no mínimo aceitaram Jesus. Numa noite, 10 mil pessoas. Um homem que vivia numa vida desmantelada. Agora, alguém, você não pode ficar no lugar do seu pai. Você não tem moral. Você não tem autoridade. Quem é que inventa essas regras? Quem é que inventa? O religioso, né? Os evangélicos, religiosos, inventam essas regrinhas, cara. É uma coisa que eles inventam, eles criam. Eles tiram isso do caldeirão de maldade deles, essa bruxaria, né? Tira essas regras do caldeirão da bruxaria, da maldade. Isso aí, por que o pastor está falando caldeirão da bruxaria e da maldade? Porque uma pessoa que é rebelde à voz de Deus, a Bíblia diz que o pecado dela é como um pecado de feitiçaria. Então, é um feiticeiro dentro da igreja, está assim de feiticeiro, ó, de rebelde ao pastor, rebelde à mãe, aos líderes, rebeldia no coração, e acha bonito uma coisa dessa. Essas regras que os religiosos criam para impedir pessoas de entrarem no céu. Não é para tirar do inferno e povoar o céu. É para impedir que as pessoas... A pessoa vai vivendo uma vida toda desmantelada. Eu conheço toda a história. Eu tenho 37 anos de ministério. Eu não sei se eu já contei aqui na igreja. Eu vou contar uma rapidinho, posso? Pode, ficar à vontade. Uma moça se converteu numa igreja... Eu não vou dizer a igreja, tá bom? Sim. A menina, coisa mais linda. Sabe aquelas meninas lindas de cinema? Bonita de corpo, de cabelo, de menina linda. Se tivesse um defeito, como o povo me contou, era nas tripas, que ninguém via. Linda menina. Só que a menina que se converteu era garota de programa. Se converteu. E se converteu mesmo, a menina foi, só frequentar a igreja, a escola dominical, discipulado, não está aí, não disse nada não. Se batizou, se envolveu nos corais, menina com a voz linda, coisa de cinema, a menina cantando. Aí um dia
Aí ela se namorou, sabe com quem? O filho do pastor da igreja. Menino bonito, menino de Deus também. Eu tenho que deixar isso bem claro. Um menino de Deus, um homem de Deus, menino. Se apaixonou por... E o menino se apaixonou por ela. Sabe aquele casamento? E você começou a namorar, ela foi e contou. E foi contar o testemunho dela lá chama Rede de Jovens. Na Rede de Jovens. Quando ela contou que o menino estava namorando com ela, que ela contou o testemunho, que ela contou ao menino, mas o menino não contou em casa. Não sei porquê, também não entrei nesse detalhe. Mas contou na igreja. Quando ela contou na igreja, o pai e a mãe, o pastor e a pastora, que viviam pregando no púlpito graça, perdão, salvação. Olha, meu irmão Vitor, infernizar a vida do rapaz. De um jeito para ela acabar. Ele disse, não, eu vi o senhor pregando que Jesus perdoa, mas é uma ex-prostituta, é uma garota de programa. Mas pai, ela se converteu, a graça alcançou, ela confessou. Antes que ela não tivesse contado isso na igreja, contou. A igreja começou, é o namorado da prostituta, namorado da prostituta? Ex-prostituta. Então, mas a moça perdeu, começaram a escantear no louvor, saiu, tiraram dos grupos. As irmãs começaram a fazer oração na igreja abertamente para aquele namoro acabar. Olha, foi um inferno na igreja desse rapaz. Resultado. Eu não vou nem dizer, eu disse foi lá, mas não foi não. Foi em outro lugar, que eu não vou dizer o lugar. O menino entrou numa depressão. Acabou o namoro. O pai acabou e a mãe. Uns 3 meses depois, o menino se matou. Que peso, viu? Sabe o que disseram na cidade? Que ele estava doente, teve um ataque cardíaco. Mas foi não, ele encheu-se de remédios e se matou. Mas a história que corre na cidade deles, onde eles pastoreavam, é que foi remédio. Foi ataque cardíaco. Ele com 20 e poucos anos, gostava de malhar, bonito menino. Ele se matou. Os pastores da cidade sabem disso. Se matou. Porque amava a moça. A moça saiu da igreja, foi para o mundo. Ninguém soube mais da menina. Veja, religiosidade é um perigo, Vitor, porque as pessoas estão sem genuína transformação. As pessoas estão, muitas vezes, aderindo ao cristianismo, muitas vezes, e não sendo transformadas por ele. Quando a pessoa é transformada pelo cristianismo, ela se torna um cristão. E cristão significa um pequeno Cristo, um seguidor de Cristo. Alguém que vai levar avante a mensagem do Senhor e vai vivê-la muito antes de falá-la. Pregá-la e viver a mensagem do Evangelho. Então, as nossas coisas erradas, a gente tem que começar a corrigir na nossa vida, as nossas mentiras, a nossa vaidade, a nossa soberba. Pecados que ninguém sabe, inveja, ressentimentos, rancores. A pastora deu uma palavra forte, a pastora Renata, eu anotei, né, no meu celular. Disse a minha esposa, a gente precisa ter foco. Ela falou sábado à tarde. Foco, mas perde o foco. Tira o foco de Cristo, tira o foco do cristianismo, bota foco em coisas erradas. Está errado. Cristo está aí. Você conhece aquele livro Em Seus Passos, que faria Jesus? Ainda não. Pronto, baixe depois e para ler. Quem estiver me ouvindo, compre, peça ao pastor Wendel para colocar na livraria Carvalho de Justiça aí. Em seus passos, o que faria Jesus? Então, Jesus faria isso que você está fazendo? Você acha que Jesus faria isso? Essa pergunta o cara faz, né? Jesus faria isso com esse celular se ele tivesse um celular hoje? Jesus trataria meu irmão desse jeito como eu estou tratando? Minha mãe, meu pai, minha ovelha, meu pastor, meus colegas? Jesus enganaria o outro? Jesus faria o mal ao outro, desprezaria o outro, trataria o outro com indiferença? Naquele grande poema de Cecília Meirelles, né? Ela não se morre mais de desavença, de coisa, se morre de indiferença. A indiferença é o que mata as pessoas, Vitor. Então, essas pessoas têm a dificuldade que eu tive, respondendo a pergunta inicial, que ela falou sobre outras coisas. Mas importante, mas foi importante. Foi bem importante, desculpe. Foi a maior dificuldade não foi deixar a pornografia, a maior dificuldade foi dizer que Jesus me libertou para os religiosos. Que eles não têm misericórdia. E evangélico, outra coisa, viu? Esqueça aí. Você que está no podcast, não esqueça não. Evangélico é o único povo. Quando digo evangélico, gente, eu não estou falando todos os evangélicos não, tá? Sim. Na maioria.
é o único povo na terra que fala de um pecado que você cometeu há 30 anos como se fosse ontem de noite. Ah, você sabe que o Vitor fez, que o pastor fez. Aí, quando foi isso? Ontem de noite? Não, foi 30 anos atrás. Ele conta como se fosse ontem. E se comportam como se fosse o pecado fosse hoje. Porque não aprendeu a acolher. Você vê acolhimento, irmão, nas universidades, psicólogos colhendo pessoas. Claro que aquilo ali é questionável, esse acolhimento, a gente sabe disso. Mas falam mais de acolhimento. A gente vai depois marcar com a permissão do senhor. Você vai falar que tem um pouquinho de política. Aqui ali o senhor De quê? fala um pouquinho da política, a sua visão política. Se quiser, a gente... Os bastidores que a gente tava descendo. Pode, se você quiser, quando eu vier aqui, eu venho e a gente grava uns Falar dois um ou pouco, três, né, quando sobre esses tiver, princípios. outra vez que eu vier aqui. Glória a Deus. Falarei sobre isso com maior tranquilidade. Eu tenho certeza que Deus nos escolheu, Vitor, para a gente fazer algo diferente daquilo que nós vimos fazendo. Você deve estar perguntando assim, pastor, como é que... Minha história é dura. Eu botei a perder um ministério enorme com 3.000 pessoas. 6 igrejas. 3.000 pessoas. Uma sede com 3 cultos no domingo. Manhã, tarde e noite. Né? Rodando ali 700, 600 pessoas por culto. Isso toda semana. Isso dava um livro, pastor. Não, um livro que eu escrevi, eu falei A Coroa de Saul, a loucura isso, né? De um líder. Quando um líder enlouquece, o que acontece com ele? É interessante, né? Interessante. Você vai ler isso aí, primeira mão. Com certeza. Então, essa situação que que eu estou falando para você, ela é uma situação verídica. Nós não estamos preparados. Veja só, eu vou dar um spoiler da pregação que eu vou fazer aqui quinta-feira. Eu vou pregar quarta, amanhã numa igreja, vou pregar quarta numa igreja, lá em Recife, vou pregar quinta e vou pregar sexta. Então, eu vou dar um spoilerzinho para você aqui de uma dessas mensagens. Mas a gente está em Teresina, eu vou estar em Recife, não adianta, né? Ninguém pode ficar à vontade. Vai nem precisar. Vai dar um spoilerzinho lá, porque você não vai me ouvir. Quando eu chegar lá, eu vou pregar sobre uma mensagem que fala sobre a ausência de acolhimento. As igrejas estão mais preparadas para receber ou para botar para fora? Boa pergunta. Não é? Eu vi realmente aqui, no sábado do Radicais, no retrasado, eu vi muitos jovens transformados. Pulando, celebrando, chorando. Pulando mesmo aquela pula, mas daqui a pouco, quando você muda a música, eles se ajoelham e choram. Então aquilo é natural e saudável. Aquilo ali ficou marcado na minha vida. Um religioso, quando vê uma coisa daquela, condena. Então, assim, esse é um problema que nós temos hoje. Temos muita coisa para falar sobre política ainda. Interessante falar sobre esse assunto, abrir os olhos dos nossos irmãos. Eu queria vir fazer um podcast aqui sobre política. Vamos. Pastor, e o seu testemunho, ele é mensalmente eu tiro um dia para visitar o presídio, né? Tem um presídio aqui, eu sempre vou pregar. Tiro um dia para mim pregar. Fantástico. Fantástico. Eu já fiz trabalho em presídio. Não, eu sou apaixonado por esse trabalho. É mesmo? Eu passei, acho que uns 5 anos, não sei se foi tudo isso, uns 3 a 5 anos, toda semana eu ia para um presídio. Porque tinha uma pessoa que eu gostava muito que foi preso. Ele tinha sido era minha ovelha e foi preso. Ali, estou fazendo as coisas erradas. Então todo mundo se afastou dele. E eu disse, eu gosto tanto dele que eu vou. E aí toda semana eu ia para o presídio. Quarta-feira à tarde eu já ia para o presídio. Esse mês agora, muita gente... Eu ficava rindo, jogava bola. Assim, lá dentro. Pregava nos cultos. E ele dizia assim para mim, ele quando saiu foi à igreja, ele disse assim, você foi o único homem que não me abandonou. Tá vendo você? Se tivesse aqui, ele testemunharia sobre isso. Ele foi à igreja e disse, olha, aqui é o único homem que não me abandonou. Os colegas de farda abandonaram, todo mundo, o único que ficava rindo. Eu sempre levo a mensagem,
Eu não sou amigo, eu sou amigo mesmo. Não é conversa mole. Não, né? Esse conceito novo aí como as amizades estão andando aí, você não encontra uma amizade de 5 anos mais, não. Isso é amizade, também. E aí, pastor, eu sempre entro e uma coisa me chama a atenção. Eu acredito muito nas pessoas. Na transformação. Eu acredito, independente do seu erro, eu tenho isso comigo, né? Pelo ambiente que eu saí, quando eu ouvi seu testemunho, foi mais uma confirmação que a gente precisa acreditar nas pessoas. E quando eu entro lá dentro, inclusive agora esse mês eu fui, e aí aconteceu os imprevistos, não deu pra ninguém me acompanhar. Aí o diretor do presídio falou assim, rapaz, como é que tu vai fazer? Eu vou só. E ele disse, é mesmo, vou, coloca meu nome aí que eu vou. Eu fui. Quando eu entro dentro do presídio, primeiro eu entro pro semi-aberto, depois eu prego pro fechado. O olhar deles, pastor, é o meu salário ali. Glória a Deus. O olhar deles. Eu sei o que é Quando isso. eu entro com a Bíblia na mão, eles olham pra Bíblia e falam assim, sei o que é isso. Irmão, você não sabe. É porque eles, quando vê pregando, eles chamam, pra eles todo mundo é pastor, né? E eles chamam de pastor. Eles falam assim, olha, você aqui é mais um ânimo que eu tenho, porque tem dia que eu acordo aqui, é uma vez no mês que eu vou, com vontade de me matar. Eu tô 15 anos, geralmente é bom comportamento, tá 10, 15. Ele diz assim, olha, hoje mesmo eu amanheci com vontade de me matar. Imaginei, 10 anos preso nessas paredes aqui. Só que quando você entra com essa Bíblia na mão aqui, eu vejo a sociedade, eu vejo Deus dizendo assim, eu ainda acredito em você. E eu vi a responsabilidade que eu tenho quando a gente entra ali. Eu não, todo mundo que faz esse trabalho entra ali dentro. Eu ia quase toda semana, durante anos. Durante não, anos. Não, mês não, era por semana. 4 vezes. Quando faltava 3 vezes. No mínimo 3 vezes. Mas nesse trabalho, quando eu saio lá de dentro, eu posto vídeos no Instagram e geralmente eu falo lá quando eu vou. E Jesus não disse, né? Estive preso e não fosse me visitar. Tem muita gente, santo espiritual, que nunca foi a um presídio visitar um detento. E as pessoas ficam falando, pastor. Nunca foi a um leprosário, nunca foi. Mas se você disser, foi para Emirados Árabes, aí vai para Dubai. Suíça. Nada contra. Nada contra, Vitor, nada contra. Eu até tenho vontade de ir também, porque falam tanto, eu vejo tanta gente indo. Sim. Não estou criticando isso, porque essa pessoa não vai para um lugar pobre. Não vai. Eu comecei meu ministério numa favela. Eu não sei se existe um fetiche, se usar essa linguagem psicológica. Mas eu gosto de gente de visitar esse povo. Você quer me ver feliz assim? Um dia que eu vim aqui com mais tempo, meu pastor dissesse assim, pastor William, preciso que você vai fazer umas visitas. Ou se era um presente que ele me daria. Meu irmão, eu passava o dia, tomava meu café, pegava um carro, alguém para dirigir para mim com essa cidade. Passo de todo falando diante de Deus, passaria o dia visitando. Parava para almoçar, continuava. Um dia eu peguei um rapaz, fui visitar com ele, ele disse assim, bora. Eu peguei ele 7 da manhã. Paramos numa padaria, tomamos café, fiz umas 5 visitas. Depois eu fui almoçar, fizemos mais umas 5 à tarde. Depois parei para jantar e já estava virando os olhos assim. Disse, o senhor vai parar aqui? Eu disse, não, ainda tem a noite. Aí eu visitei mais umas 6 ou 7 à noite. Quando chegou mais ou menos 11 horas da noite, eu disse, vamos no hospital visitar fulano de tal. Eu disse, pelo amor de Deus, pastor. Eu nunca mais vou dizer que pastor não faz nada. Glória a Deus. Meus irmãos, muito obrigado. Vocês são bênção de Deus. Está nos acompanhando até aqui. Deixa o seu like. Tem muita gente que passa por aqui esquece de se inscrever no canal. Então se inscreve no canal, ativa o sininho para que na próxima segunda-feira você possa estar nos acompanhando e receber a notificação que a gente está começando aqui o episódio. Esse episódio aqui é daqueles assim que vai abençoar a vida de muitas pessoas. Vai ficar gravado para você compartilhar com outras pessoas, para enviar no grupo da família. É assunto assim abençoador, tá certo? Então aguardo você. Pastor William, muito obrigado. Você é uma bênção de Deus. Eu quero dizer a você que Deus é nosso abençoador, né? Ser tu uma bênção é um imperativo, né? Imperativo categórico. Ser tu uma bênção. A gente tem que ser uma bênção. Às vezes assim, como você diz, por hábito, né? Fulano é uma bênção, Beltrano é uma bênção. Mas nós somos obrigados a ser bênção na vida do irmão. Ser tu uma bênção, a ordem de Deus. Seja uma bênção, seja essa bênção. Então, eu preciso ser uma bênção na sua vida. Eu não tenho muito para oferecer, mas o pouco que eu tenho a gente divide. Né? Eu divido com você.
Como é que eu faço isso? Minha casa está à sua disposição, minha família. Eu estou falando de coração. Lhe servir é o mínimo que eu posso fazer por quem me serviu tanto, entregando a sua vida por mim na cruz do Calvário. Glória a Deus. Então, você que está me ouvindo aí, seja uma bênção na vida das pessoas. Seja uma bênção, né, na sua casa, seja uma bênção na igreja, seja uma bênção para o nosso pastor, o Wendel, nossa pastora Renata, seja uma bênção na sua célula. Faça as coisas com alegria, não é? Se dedique, não é, a visitar os pobres. Paulo diz em Gálatas: lembrai-vos dos pobres. Não estou pregando teologia da libertação, não, nem estou querendo ser o São Francisco de Assis, não, viu? É bom ter dinheiro, mas é bom ter para repartir, ajudar quem não tem. Paulo diz isso também. Então, aprenda com Jesus, siga seus passos, vá vendo o Evangelho, como o Evangelho é, leia, ele é lindo, ele é maravilhoso. Não tire o Evangelho pelos homens que falam em nome do Evangelho. Se bem que às vezes é difícil, né? Porque nós somos a carta que Deus escreveu e colocou no mundo, nós somos o bom perfume de Cristo. O povo olha para nós primeiro, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então não tem como, né? A gente começa a querer imitar. E a gente pode imitar bons e maus exemplos. Mas acima de tudo, dentro do possível, da condição que você tem, imite Jesus. Veja o que Jesus fez. Como Jesus faria isso? Como Jesus resolveria? Como Jesus trataria essa situação? Às vezes Jesus foi muito duro, Vitor. Às vezes ele derrubou mesas e expulsou vendilhões do templo. Às vezes ele deu chicotada, chibatada, pancada. E às vezes ele acolheu com amor gente que ia ser apedrejada. Não estou querendo que você seja mais santo, mais amoroso que Jesus. Eu estou querendo que você seja igual a Jesus. Eu estou querendo que você seja justo, como Jesus é. Como Deus é. Que essa palavra, esse bate-papo hoje, foi mais um bate-papo, possa abençoar a sua vida. E tem muitos outros assuntos que a gente vai conversar numa outra oportunidade. Glória a Se Deus. Deus permitir, Vitor deixar e o nosso pastor. Com certeza. Isso é uma bênção de Deus, pastor. Mais um show de bola aí. Acredito que esse episódio aqui vai ficar assim marcado, né, pastor? Amém. Muito bem, muito bom, muito bom. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Você que veio aqui, esse bate-papo aqui com o pastor William, direto de Recife, uma bênção de Deus. Deixe seu like, se inscreve no canal e na próxima segunda-feira vamos estar junto aqui no NovaCast, esse programa, uma ferramenta que Deus tem abençoado a vida de muitas pessoas, tá bom? Não esquece, compartilha no grupo da célula da sua igreja, que esse conteúdo aqui vai abençoar muito a vida dos irmãos.